Analisei esse filme dentro de um conjunto de filmes do meu mestrado. Assim, eu não sou especialista em Blade Runner nem em Ridley Scott. Mas acho que o que é legal a gente discutir desse filme, primeiro, é um filme que tem 30 anos, né? A gente assistir ele hoje e ele fala de temas tão atuais, assim, é muito raro assim, no cinema. Assim, comparo ele talvez com 2001. Inclusive essa coisa do Deckard é um androide, um replicante ou não, parece a história do monolito, se é Deus ou não. É um debate interminável. Bom, mas enfim, acho que tem algumas coisas interessantes do Blade Runner, que é um filme de 82. Acho que o mérito do filme não é a coisa de prever o futuro, porque eu acho que não é o mérito do filme de ficção científica prever o futuro, porque ele sempre fala do futuro da época dele. Então é sempre um futuro do passado. Então a gente vai ver que o Blade Runner ele tem uma série de incorreções e eu acho que não vale a pena a gente trabalhar com isso. O que eu acho bastante interessante é que ele é o primeiro filme que ele fala do androide. Na verdade ele não usa o termo androide, ele usa o termo replicante. E eu acho que isso tem a ver com o contexto histórico na época, que androide estava muito ligado àquela imagem do homúnculo mecânico. Era robô e androide no cinema durante muito tempo foram coisas similares. E na sua origem, por incrível que pareça, eles não são homúnculos mecânicos, porque quando eles surgem na literatura, o termo androide surge num livro chamado A Eva Futura, do final do século XIX, e é a história de um Thomas Edison fictício, se não me engano, Thomas Edison, que cria um ser humano artificial para substituir a esposa de um amigo dele, alguma história assim. E o termo robô, ele surge numa peça de teatro se não me engano, de 28, chama Rossum Universal Robots. É uma peça de um tcheco, onde ele fala de seres humanos artificiais que vão trabalhar como escravos, que é uma temática um pouco parecida com a do Blade Runner, que vai ser recuperada pelo Blade Runner. Mas o que é interessante é que essa androide que surge na literatura e esse robô que surge no cinema, eles são, na verdade, seres humanos artificiais. E o que vai acontecer no cinema, durante muitas décadas, é que o ser humano artificial não é exatamente ser humano artificial, mas é um simulacro de gente feito de peças mecânicas em geral. A gente tem alguns homúnculos mais antigos. Um dos primeiros que foi retratado no cinema foi o Gollum, que vem de um mito judeu, que é um ser feito do barro por um rabino. É um mito antigo já, e foi produzido no cinema, se não me engano, nos anos 10 ou nos anos 20. E ele tinha meio aquele jeito do Frankenstein, que a gente veio a conhecer depois no filme do Boris Karloff. E o outro homúnculo famoso é justamente o Frankenstein. E o Frankenstein cinematográfico ele é totalmente diferente do Frankenstein literário. O Frankenstein ele tem o filme Frankenstein ele tem uma coisa interessante, que ele pega vários clichês de tecnologia, que são os tubos de vidro, eletricidade, e a criatura do Frankenstein vem à vida com uma centelha elétrica. E, na minha opinião, isso tem um pouco a ver também com uma associação da eletricidade com alguns freak shows que existiam no século XIX, que era ficar movimentando animais mortos e mesmo seres humanos mortos com eletricidade. Que tinha uma grande discussão, bom, onde é que está o elemento anímico do ser humano, ou o elemento anímico de qualquer ser vivo. Aí no cinema, eu acho que o primeiro androide que aparece com as características parecidas com o do Blade Runner é em Metrópolis. Que no filme fica aquela coisa meio lúdica, que é feito de peças mecânicas, mas no final se transmuta na Maria e é a aparência efetivamente de um ser humano. Mas enfim, eu acho que o androide do Metrópolis, ele é quase que uma exceção, porque ele surgiu ali no final dos anos 20, mas só que durante toda a história do cinema, o androide e o robô esteve associado com um construto mecânico. E
essa ideia vai começar a mudar nos anos 60, por conta da migração de uma ideia da cibernética que veio da ciência, né? Assim, na minha dissertação eu defendo o seguinte, que a cybercultura é basicamente a banalização, vulgarização de vários termos científicos dentro de uma cultura de massas para dar sentido a uma série de coisas que estavam mudando, e por influência da própria tecnologia. Mas só que ele ganha sentidos diferentes do sentido original, porque quando você pegar lá a teoria do Norbert Wiener, que é o cientista que cunhou o termo cibernética, um livro chamado Cybernetics, ele basicamente ele está atrás de uma metaciência, onde ele vai colocar tanto seres vivos como máquinas dentro de um denominador comum, dentro de modelos matemáticos, e ele vai meio que eliminar essas fronteiras entre máquinas e seres vivos. É basicamente isso que o Norbert Wiener está anunciando em 1948. Ele é um matemático, a pesquisa dele foi feita junto com um médico e com um engenheiro. E no livro dele, em artigos anteriores ao livro, ele compara, por exemplo, sistemas de controle de baterias antiaéreas com o corpo humano. Porque o médico que estava junto com ele estudava alguns distúrbios neurológicos e ele fazia uma comparação entre problemas que eles tinham com os sistemas de feedback dos canhões e os problemas neurológicos, assim, com pacientes atáxicos, né? Ataxia é basicamente quando você tem uma perda da propriocepção. A propriocepção é a capacidade de a gente perceber que o braço está aqui sem olhar para ele. Então, em alguns casos, você tem um problema neurológico que a pessoa não consegue saber onde é que está o corpo dele, a posição do corpo dele no espaço. Então, a pessoa, um atáxico, quando vai andar, ele necessariamente tem que olhar para o pé dele e tem muita dificuldade de andar. E o Norbert Wiener, ele olhou isso e falou, bom, mas isso é muito parecido com o que acontece com os sistemas ali de canhões, de baterias antiaéreas. Ele desenvolveu uma série de modelos. Isso foi assim quase uma revolução dentro de vários campos científicos. Logo depois que o Wiener publicou o livro, formou-se assim houve acho que uma série de 12 ou 13 conferências em torno da cibernética, que incluía psicólogo, incluía médium, incluía sociólogos, antropólogos, engenheiros, matemáticos. E o que aconteceu é que esses conceitos da cibernética foram propagados por outras áreas, mas enfim, a cibernética como ciência ela praticamente desapareceu. Você vai pegar nos filmes dos anos 60, se fala muito em cibernética. Pegar o Solaris, o Solaris é um filme soviético que dizem que foi a resposta soviética ao 2001. Mas o cara que é o personagem principal, ele é um cibernético, é um cara que fez lá uma faculdade de cibernética. Aí, o que acontece? Esses termos da cibernética, a própria palavra cibernética, ela vai migrando para a cultura de massas. Então você começa a ter o Homem de 6 milhões de dólares, que é o Homem Biônico. Em 1972 saiu um livro chamado O Homem de 6 milhões de dólares, que falava do Homem Biônico. O termo biônica também vem da ciência. E o ciborgue também vem da ciência. Na verdade, o termo cyborg, ele foi cunhado por dois cientistas, que agora não lembro o nome, mas enfim, foi para uma conferência cyberespacial nos anos 60, aquelas coisas da NASA, da Força Aérea Americana, e o termo biônica foi cunhado por um major da Força Aérea Americana, porque naquela época, de fato, o governo americano estava investindo na fusão do homem-máquina, que é fundamentalmente a aplicação das teorias do Wiener. Agora, o mais interessante de tudo é que isso, se você olhar uma retrospectiva mais histórica, o homem-máquina não surge com Wiener, na verdade surge com Descartes, porque é ele que formula a ideia do homem-máquina. Quando o próprio filme ele dá uma dica, né, que a Pris fala, eu penso, logo existo. A parte pensante para o Descartes é justamente o que ele chamou de res cogitans, e o corpo para ele era a res extensa, a coisa extensa. Então o Descartes ele vai dizer, bom, eu penso, logo existo, e para ele a pessoa, o elemento que define a pessoa estava no pensamento, estava na capacidade de pensar, estava na razão. E aí o que ele faz com o corpo? Ele transforma o corpo numa coisa.
E no fundo, o que acontece com a ciência desde Descartes, na verdade não é só desde Descartes, na verdade existe todo um conjunto que a própria física newtoniana tem, que é o ápice de uma revolução que o Copérnico começou, tem a ver com a anatomia moderna, que foi praticamente fundada por Vesálio em 1543, se não me engano. Aí o que acontece? Essa visão do homem-máquina, ela vem acompanhando a história ocidental praticamente desde a Renascença. Aí o que o Wiener faz? Ele transforma um conceito que é, vamos dizer, metafísico, fala, bom, o corpo é a parte extensa da razão. Isso era uma divisão metafísica, mas o que o Wiener vai introduzir na ciência? A ideia de que de repente o corpo ele possa ser fabricado, porque até então ninguém fala, bom, o corpo vai ser fabricado. Como assim o corpo vai ser fabricado? Nós podemos fazer sucedâneos de metal, de plástico, etc. E o que passa a acontecer a partir dos anos 60, as ciências começam a aplicar essas teorias e a ideia do homem biônico deixa de ser, vamos dizer, uma fantasia. Ela começa a se tornar mais plausível. As primeiras fusões assim, de homem e máquina acontecem, na verdade, nos anos 50, quando surgem os corações-pulmão artificiais, que vão manter as pessoas vivas durante uma operação. O marca-passo é do final dos anos 50. Nos anos 60, você tem a 68, se não me engano, o primeiro transplante cardíaco, que também é uma coisa interessante, porque o que é o transplante de órgãos? Quando você tem uma máquina e a máquina quebra e você não tem a possibilidade de comprar uma peça nova, você vai para um desmanche. Existe uma metáfora muito forte do transplante dentro da ciência de que é um reaproveitamento de peças. Quando você pega as literaturas que falam do transplante nos períodos pioneiros do transplante, eles fazem uma comparação muito direta entre partes do corpo e máquinas. Tanto que acho que nos anos 60 ainda, os Estados Unidos inicia um programa, acho que nos anos 70, inicia um programa para desenvolver o coração artificial. Porque eles falam, bom, é uma bomba isso aqui, a gente vai conseguir substituir isso. Eles achavam que em 5 anos teriam um coração artificial. Mas aí, onde eu quero chegar? Com toda essa história, é a ideia de que você tem um conjunto de conceitos científicos que vão se propagar dentro da tecnologia. Essa tecnologia vem para a nossa vida cotidiana, seja por notícias no jornal com o transplante, ou porque está se desenvolvendo o coração artificial. O primeiro coração artificial implantável foi feito... o primeiro implante total de coração foi em 84, se não me engano. Tentaram fazer mais umas dezenas depois, mas não deu muito certo. E continuam desenvolvendo. Agora, no século XXI, acho que uns 2 anos atrás, teve um senhor que sobreviveu mais de 1 ano com o coração totalmente implantado. Mas qual que é a ideia? Imagina como é que é quando você está numa época onde não existe nada disso e aparece um coração artificial. Não tem nome isso aí. Aí, imediatamente, alguém começa a pegar conceitos da ciência e trazer isso para a vida cotidiana para explicar. Bom, isso são coisas cibernéticas. Esse termo cibernética se torna muito forte a partir dos anos 80, na verdade, na cultura de massa. Você tem o ciborgue, você tem coisas anteriores, mas o termo cibernético começa a ficar muito forte nos anos 80. E eu acho que até os anos 90 se falava numa cybercultura, mas na minha opinião hoje, apesar de eu ter estudado cybercultura, ter feito um objeto recortado chamado cybercultura, eu acho que não faz muito sentido hoje a gente falar em cybercultura, porque a gente está imerso tão fortemente nessas referências de mistura de homem e máquina que não faz mais sentido a gente falar, bom, existe uma especificidade na sociedade que é cybercultural, que não era o caso do Blade Runner. Na época do Blade Runner, qual que é o grande barato do filme? Ele pega todas essas coisas que estavam dispersas em vários lugares e junta num filme só. E ele é o primeiro que traz essa coisa da engenharia genética, que não tinha no livro. Não que eu acho que vale a pena a gente fazer comparação do livro e o filme, eu acho que são obras totalmente distintas. Você tem um conjunto de construções imagéticas do Blade Runner
que não existem e não são possíveis de extrair do livro do Philip Dick. Mas, enfim, ele quebra essa ideia de que o homúnculo ele tem que ser mecânico ou eletromecânico ou feito de plástico. O filme sugere que são feitos de carne e osso. E aí ele coloca uma questão muito interessante. Bom, se a reprodução do ser humano é feita de carne e osso, ele tem alma ou não? Eu acho que esse é o grande barato do filme. Acho que não é tanto bom descobrir se o Deckard é replicante ou não. Acho que essa discussão é justamente o que é causada por esse incômodo que o filme traz. Porque, historicamente, os homúnculos ou os androides, ciborgues, seres artificiais, a imagem e semelhança do homem, sempre tem algum problema. Ou eles têm algum tipo de limitação física, ou são super fortes, mas geralmente eles têm algum tipo de limitação moral ou intelectual. O Frankenstein, ele não parecia um primor de inteligência no clichê do Boris Karloff. O Golem também não. A Maria do Metrópolis, a androide que substitui a Maria, ela é exatamente a Maria de carne e osso. Tanto que no filme, na diegese do filme, a androide justamente substitui a Maria dentro lá da rebelião que está acontecendo. Mas ela é uma pessoa, a androide tem deficiências morais. E é justamente isso que é colocado no Blade Runner, porque quando fazem aquele testezinho lá nos androides, eles estão atrás de uma deficiência moral do androide, que é a incapacidade dele ter empatia. E o que o filme coloca ao longo da diegese? É que os androides têm mais capacidade de empatia do que os próprios seres humanos. Porque os androides choram, os seres humanos não choram no filme. Eles se comovem com a morte do companheiro. E no final o que acontece é o seguinte, que o Roy ele vai ter empatia com o Deckard. E meio que pouco importa se identificou nele, se ele era androide ou não. Acho que não é esse o ponto, mas o ponto é que existe uma construção sempre binária. Você tem os seres humanos com determinadas qualidades e os androides, ou os replicantes, com outras qualidades. E o Blade Runner ele traz uma temática que é a seguinte: bom, será que se nós construirmos uma cópia do ser humano de carne e osso, ele vai ser ou não destituído de alma? Eu acho que essa é a incógnita que o filme traz. E se a gente começar a extrapolar isso para os dias atuais, eu acho que o barato do filme é esse. Ele antecipa uma discussão que surgiu somente com a clonagem de mamíferos mais complexos no final do século XX. Nessa época, eu acho que haviam feito já clonagem de camundongos. Já existiam clones de camundongos, estavam fazendo experiência com clonagem de camundongos. Seres unicelulares, eles já tinham feito manipulação genética. E o que o Blade Runner faz é justamente essa história que eu estava contando, de trazer elementos da ciência para explicar coisas do cotidiano, ou coisas que o autor enxerga que vão virar cotidianas. E aí ele está trazendo um tema que na época era muito avançado, que era a tecnologia genética. Bom, enfim. E aí no final o que a gente vê? São duas coisas assim que eu acho que são muito presentes nesses filmes cyberculturais. Você tem essa questão de se os seres artificiais têm alma ou não. Os clones têm alma ou não, ninguém sabe responder ainda. E a outra questão é a apologia ao corpo reconstruído. Porque mesmo que exista uma crítica subjacente à finitude dos replicantes, eles vivem só 4 anos, isso é uma coisa que está lá no racionalismo da diegese. Mas se você olhar imageticamente, a partir final dos anos 80, você tem nos filmes uma apologia à reconstrução artificial do corpo que é sempre presente. O que acontece no Blade Runner, que praticamente anuncia esse tipo de construção estética? Quais são os personagens mais bonitos do filme? São os replicantes.
Quais são os corpos, vamos dizer, mais perfeitos? Até o Sebastian diz, vocês são tão perfeitos, por isso que ele reconhece eles como replicantes. E os seres humanos, todos eles têm algum tipo de problema. Eles estão na Terra justamente porque todos têm problema. Eles são definidos na diegese do filme, são racionalizados como seres imperfeitos, por isso eles estão na Terra. Eles não estão aptos a emigrar para outros lugares. Aí tem o policial lá que está sempre atrás do Deckard, está sempre vigiando ele, ele é coxo. O chefe de polícia mal vestido, obeso. E as demais pessoas, vocês veem que nenhuma delas assim, é um primor assim, de beleza grega. Sim. Então você tem essa oposição, essas duas imagens. Na hora que você olha essas duas imagens, você fala, bom, legal. Eles são limitados, são artificiais, mas qual que é a imagem que você tem do androide? É que o ser reconstruído ele é superior ao ser natural. Existe essa, vamos dizer, essa mensagem imagética que não necessariamente é a mesma da mensagem que você pode racionalizar do filme, que está dentro da diegese. Isso vai ser recorrente em diversos filmes depois. Mesmo no The Matrix, se eu fosse sugerir 2 filmes para assistir par a par, seria esse e The Matrix. Porque The Matrix ele faz uma coisa muito parecida com a realidade virtual. Que no meu conceito, o que acontece na cybercultura? Você tem basicamente uma categoria central que é o corpo. E você trabalha esse corpo de 2 formas. Ou você modifica ele, entendendo que o corpo é um rascunho que você tem que melhorar por meio da tecnologia, ou você sublima esse corpo para entrar na realidade virtual e poder desfrutar das liberdades em um mundo infinito, onde você pode fazer qualquer coisa, onde você não tem as restrições físicas. Então, o corpo natural ele é sempre um estorvo, ou é uma coisa que tem que melhorar, porque é limitada, ou ele tem que ser eliminado para você poder penetrar dentro da realidade virtual. E nos filmes isso é muito presente. Se eu pegar o The Matrix, é exatamente isso. As pessoas do mundo real, em The Matrix, ou do mundo presencial, são maltrapilhos, mal vestidos, fracos, raquíticos, e dentro do mundo virtual eles são super poderosos. E também eles são bonitos, né? No mundo real eles não são tão bonitos, apesar de usarem os mesmos atores. E é engraçado que, se você pegar um outro filme, o Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger ele foi escolhido para esse filme porque ele era a besta cibernética. Aquele corpo era o corpo da besta cibernética. Isso faz mais ou menos 30 anos também, só que hoje ele é quase um padrão de beleza. Você pegar os brinquedos em qualquer loja de brinquedo, é só olhar o tamanho do bíceps de um brinquedo. Não sei quem já teve aqui um Falcon nos anos 80, o bíceps dele é mirradinho perto do não sei o que Steel, tem um brinquedo aí chamado não sei o que Steel. Então os próprios brinquedos, os bonecos são imensos, né? E é uma imagem de corpo que não é natural. Então muito da imagem do corpo cybercultural é justamente um corpo que não é o corpo natural, mas o corpo que ele tem que ser reconstruído. E você aplica isso na vida cotidiana, faz parte da cybercultura, as pessoas alterarem o corpo à torto e direito. A cirurgia plástica está aí para corroborar isso. É uma das áreas da medicina que mais cresce. Não é cirurgia plástica corretiva, mas cirurgia plástica estética. As academias, suplementos alimentares. Então, em certa medida, todos estão, de uma forma ou de outra, incorporando essa ideologia do ciborgue dentro das suas próprias vidas. Por isso que eu acho que não vale mais a pena a gente falar, bom, existe uma coisa chamada cybercultura. O negócio está ali na esquina, todo mundo aqui tem um telefone celular, onde é que começa e termina a pessoa? Aqui onde eu estou, no mundo presencial, está lá no Facebook, está lá no blog que a pessoa tem, está lá no avatarzinho lá do jogo online. É muito difícil dizer onde é que fica o limite das pessoas, e hoje as pessoas não pensam muito nesses termos. Na época do Blade Runner, essa divisão ainda existia. Era uma coisa meio esquisita, essa coisa de computadores, ciborgues, robôs. Era uma coisa um pouco estranha ainda. Hoje a gente tem robô de brinquedo. Você compra um Lego, você monta um robô que você programa no computador, né?
Naquela época era uma coisa muito distante. E o Blade Runner ele incorpora assim, uma estética aqui de uma literatura dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80, que é o cyberpunk. Isso também é muito interessante, porque vocês pegarem os filmes sobre tecnologia mais antigos, as ficções científicas mais antigas, o mundo é muito clean. Se pegar o 2001, é uma coisa absurda, aquilo é tudo branco. Isso é tudo muito limpo, a voz do HAL é uma voz cristalina. Assim, nada é sujo. Aí o que a literatura cyberpunk vai anunciar é um mundo onde você tem um monte de tecnologia, mas que as grandes diferenças sociais vão continuar aí, possivelmente até mais exacerbadas que antes. E o Blade Runner ele incorpora isso na diegese do filme dele, porque as pessoas estão aqui na Terra, apesar de toda a tecnologia, as pessoas têm que ter uma segregação. Você tem os imperfeitos na Terra, os que são menos imperfeitos nas colônias, e você tem corpos sendo reconstruídos para serem escravos dos seres humanos. Então ele traz para o cinema toda uma temática que estava na literatura cyberpunk, e isso vai dominar o cinema a partir do Blade Runner. O próprio Exterminador do Futuro ele tem uma temática cyberpunk, porque ele fala num futuro distópico onde as máquinas dominaram o mundo. E outra coisa que eu acho interessante dessa construção dos ciborgues, androides e robôs é que eles sempre são muito fortes, né? E essa ideia ela surge justamente nos anos 60, no final dos anos 60, quando sai do universo de pesquisa esses conceitos do ciborgue, do biônico. E no livro O Homem de 6 milhões de dólares, o Steve Austin, que é o astronauta que é reconstruído com biônicos, ele já é um pouquinho melhor que antes. Mas na série de TV, O Homem de 6 milhões de dólares, eles enfatizaram mais ainda essa questão da super força do ciborgue. E eu acho que o que acontece é que acaba sendo incorporado todos aqueles atributos que eram dados para os robôs e androides do cinema, que as construções mecânicas, que eles já nasceram fortes. O próprio Frankenstein não se explica muito bem, mas ele é muito forte. A coisa da reconstrução do ser humano ser mais forte do que ele próprio, fisicamente falando, está muito presente no cinema. Isso é incorporado na imagem do androide, do replicante. Então você vê aqui o replicante do Blade Runner, é um cara de carne e osso, mas acho que é uma das primeiras construções imagéticas que você vê um corpo humano atravessando paredes. Eu não sei se antes disso, quantos filmes mostraram uma coisa dessa, mas na época era uma coisa muito impressionante. Pô, o cara atravessa a parede com a cabeça. E onde é que vai aparecer isso de novo? O The Matrix ele utiliza muito bem esse clichê novamente. É exatamente o mesmo clichê. Então tem essa coisa da tecnologia com a superação dos limites do corpo. E aí se coloca uma outra questão que também está no filme, bom, aonde é que a ciência vai chegar? Qual que é o grande limite da ciência? É justamente a superação da morte, que o próprio filme coloca. Ele diz, bom, não dá para mexer nisso. Mas é uma questão dada. Por que não daria? Você procurar na literatura científica, está cheio de cientistas tentando estender a vida útil do ser humano. Tem gente aí falando que a vida útil do ser humano, por algum motivo genético, é de 200 anos. Tem gente que fala que um dia a gente vai ser imortal. Então todas essas questões, eu acho que o Blade Runner ele traz nos anos 80 e os demais filmes acabam incorporando isso aí. Deixa eu ver outra questão que a gente pode falar. Acho que basicamente é isso. Não sei. Que dá para falar um monte de coisa. Aí eu acho o seguinte, se vocês quiserem fazer uma pergunta, eu posso dirigir mais para um lado, mais para o outro. Comentando, por exemplo, o Ghost in the Shell, da
Tá, eu acho que aí são duas coisas. Uma coisa é ciência de verdade, ciência e tecnologia de verdade, e outra coisa é a fantasia do cinema. Eu acho que estão conectadas, mas o que acontece? O universo fílmico, apesar dele estar referenciado ao mundo real, ele não se submete aos mesmos constrangimentos, às mesmas limitações e coerções da vida real. Então você pode partir de um pressuposto de que, bom, um dia a gente pode fazer um implante neural, vestir um exoesqueleto que o cara vai sair e vai ser mais forte do que ele era antes mesmo até de ter problemas físicos. Isso pode ser desenvolvido no cinema e vai fazer muito sentido. Só que no mundo real não é tão simples assim. Na verdade, na minha pesquisa de doutorado, eu estou estudando justamente essa coisa da reabilitação por meio da tecnologia. O que acontece? No mestrado eu estudei, bom, como é que é o imaginário, como é que é a cultura de massa, como é que isso se manifesta no cinema. No doutorado eu peguei e falei, bom, legal, vamos ver onde é que estão construindo seres humanos, reconstruindo seres humanos. Então, onde existe uma reconstrução radical de seres humanos, geralmente é na área da medicina, onde você tem problemas de transplantes, então você tem toda uma linha de pesquisa de órgãos artificiais, e dentro do meu conceito, o transplante de órgãos não está separado dessa linha de pesquisa, porque para mim é como, bom, vou pegar um pedaço de um cara, botar no outro. Para a ciência é tirar uma peça de um cara e botar na outra, e não é tão simples assim. Em entrevistas que eu fiz, uma coordenadora de um centro de transplante hepático grande aqui no Brasil falou, bom, o paciente chega aqui e fala que não quer fígado de mulher, não quer fígado de negro, não quer fígado de... Então você vê que a mentalidade, apesar da pessoa estar lá focada racionalmente na questão instrumental do órgão, eu tenho um fígado que está com problema, eu preciso de um outro fígado, e existe uma dualidade no corpo, onde o corpo não perde a magia. Por mais que Descartes tenha falado, bom, o corpo é só uma coisa extensa, ela não é. O corpo ele continua até hoje sendo carregado de magia. Então, o cara, quando vai receber um fígado, ele fica com algum troço na cabeça e fala, pô, de quem que é esse fígado? E a literatura médica, quando você vai fazer uma pesquisa, você descobre realmente que é um tema recorrente. Vira e mexe aparece na Discovery um cara que não comia salgadinho e resolveu comer salgadinho porque recebeu transplante de coração no cara que comia salgadinho. É uma temática explorada por novela, por filme. E o mais engraçado, tem uma hierarquia de órgãos. O coração lá em cima, aí depois vem o fígado, aí depois o rim, aí ossos, tecidos em geral. As pessoas não se preocupam de quem vem. Não vou nem falar de onde, porque vem de uma pessoa. Hoje em dia você tem uma tecnologia aqui de transplante ósseo que permite você pegar e fazer um implante ósseo de uma pessoa que morreu. Você vai lá na Santa Casa, o seu dentista, ele vai lá e pega um pedaço de osso e implanta na sua boca, quando você precisa fazer um implante dentário. Aquilo vem de uma pessoa que morreu. E eu perguntei para o dentista, mas você fala que vem de uma pessoa que morreu? Ele falou, eu explico, mas as pessoas não ligam muito para isso. Então você tem nitidamente uma hierarquia de órgãos onde as pessoas imputam uma agentividade a esse órgão. Transplante de cérebro não existe, mas imagina se pudesse fazer transplante de cérebro. O cara fala, não, aí não dá, né? Porque eu vou deixar de ser eu. Sim, levando ao absurdo, mas é meio isso. O coração ele tem um valor simbólico muito grande dentro da nossa cultura. Então na hora que você fala que vai transplantar o coração, já imediatamente surge uma temática do tipo, pô, mas será que vai vir alguma emoção, alguma preferência da pessoa que doou o coração? Mas aí você estava perguntando no Nicoleles. Então, esse é um tema do transplante de órgão, que também está dentro do universo de reconstrução do corpo. Para mim é a mesma coisa, a gente transplanta órgão porque você não tem possibilidade de fazer um fígado artificial, você não tem possibilidade de fazer um coração artificial, e as tecnologias hoje estão muito próximas, inclusive, do que o Blade Runner mostra em algumas cenas, das pessoas cultivarem órgãos em laboratório, construir órgãos. Existe já uma profissão que se desenha, que é do designer de órgãos. E no tema ali que você falou do Nicoleles, o que acontece, falando da ciência e tecnologia real? O exoesqueleto ele não é uma tecnologia nova. Nem no mundo real, nem no cinema. No cinema apareceu no Aliens, acho que de 1986, aparece lá a briga entre o Alien e um exoesqueleto, que a Ripley
veste e tal, mas as pesquisas com exoesqueleto também vêm desse período do ciborgue, da biônica no final dos anos 60. Eram pesquisas militares. Tem um bioengenheiro que faz parte da minha pesquisa, eu faço muita pesquisa no laboratório dele. Ele trabalhou nos anos 80 na Inglaterra, ele teve a oportunidade de conhecer as tecnologias de exoesqueleto que se desenvolviam no bloco soviético, no bloco oriental. Agora eu não lembro exatamente que país era. Acho que era Tchecoslováquia, algo assim. Mas enfim, na época estavam desenvolvendo essas tecnologias de exoesqueleto e não deram muito certo. Por quê? E quando ele matematiza esse troço, ele fala assim, bom, os planetas em órbita, não existe esferas de cristal segurando os planetas, como Aristóteles tinha falado. O que acontece é que os planetas estão sempre caindo. Aí na hora que ele faz isso, o que acontece? Pô, todo o universo está em movimento por causa da gravidade. Na hora que ele faz, ele afirma um troço desse, onde é que está Deus nessa história? Porque antes Deus estava fora desse universo. No primeiro dia, Deus separou o céu e a terra. O céu não é um firmamento. O firmamento ele criou no segundo dia. No primeiro dia, ele separou o céu e a terra. O céu é onde ficam os anjos. O firmamento, que são as estrelas, ele criou no segundo dia. Então, no modelo medieval, você tinha muito claramente que o céu está ali em cima, depois das estrelas. Aí na hora que o Newton fala um troço desse, ele relativiza o lugar de Deus. E você pode até falar, bom, Deus criou tudo, mas só que ele é um relojoeiro. O relógio está andando sozinho, graças a uma corda infinita que chama gravidade. Então, o que acontece de lá até agora, a régua que mede tudo, a nossa cosmologia hoje é um modelo da máquina. Tendemos a reduzir tudo à máquina. Nossa régua é a máquina. Assim, quando você fala, não sei quem turbinou os seios, ou o cara parece, não sei quem parece uma máquina. A gente tem um monte de metáforas onde nós nos comparamos o tempo todo à máquina. O que não significa que nosso cérebro seja uma máquina. Eu não discordo do Wiener, que existem coisas, bom, o cérebro tem eletricidade, você consegue fazer interface, você consegue criar órgãos artificiais. Eu concordo com tudo isso. Mas não, você dizer que o corpo é exatamente uma máquina, não é bem assim também. Assim, isso aí está muito além da ciência atual. Assim, esse reducionismo que vem desde da Renascença até hoje, é um reducionismo não só que está limitado pela própria ciência, mas está limitado pelo seguinte, que a gente não, nosso corpo nunca deixou de ser mágico. A gente se veste de forma diferente, a gente corta o cabelo de forma diferente. Quem corta o cabelo aqui na lua cheia? Alguém deve cortar. E essa referência está na Idade Média. O horóscopo, alguém lê horóscopo aqui? Talvez aqui não, mas alguém deve ler. Não está admitindo mais ler. Aí o que acontece? Tem uma série de referências medievais que continuam ligadas ao nosso corpo. Essa coisa do transplante e a pessoa achar que vê um pedaço da outra, isso aí faz parte da magia do corpo. Sim, o corpo não é uma coisa extensa que eu posso tirar um teco daqui e botar ali. Esse aumento do corpo está relacionado pela redução do que seria espírito e deixando um pouco de lado essa cisão, né? Porque é difícil realmente encontrar onde está esse limite, o que é o caráter, o que é a história da pessoa, né? E o que é o corpo dela, a experiência dela, né? Então talvez não seja isso como a gente faz esses distanciamentos da relação do espírito e às vezes mesmo se deixa imergir num sistema, às vezes numa ideologia que está há 300 anos e a gente anexa ela e passa a viver dela e nela e refazê-la, né, quase como um anexo corporal, ou se torna corpo para ela, né? Eu acho que assim que... Essa relação de diminuição do espírito e aumento do corpo, seria alguma... Eu prefiro colocar em outros termos, prefiro colocar que o mecanicismo que domina hoje todas as áreas do conhecimento, domina nosso dia a dia, está ali no metrô, para de funcionar, tudo funciona. Nossa palavra, a palavra que a gente usa constantemente é funcionar, as coisas têm que funcionar. Então essa imagem da máquina está muito presente. Onde eu acho que... Qual a melhor forma de você descrever esse dualismo do corpo, que no fundo você está falando dualismo corporal, né?
Eu acho que a melhor forma de você definir é, bom, o corpo que eu sou e o corpo que eu tenho. Porque quando Descartes fala do corpo como coisa extensa, ele está falando do corpo que ele tem. É o corpo que eu tenho. É o corpo que eu me aproprio. Isso tem muito a ver com uma ideologia também individualista. Porque tem a ver com uma noção de propriedade. O corpo moderno, ele surge junto com a noção de propriedade no sentido moderno. Então é o corpo que eu tenho. Só que em vários momentos a gente fala do corpo que eu sou. Quando a gente fica na frente do espelho, faz a barba e se penteia, é o corpo que eu sou. Mas ao mesmo tempo é o corpo que eu tenho também. O fato é que as coisas são indissociáveis. Só que na cultura de massas você vê de forma recorrente esse discurso do corpo que eu tenho. Como melhorar o corpo que eu tenho? Esse é o discurso padrão hoje. Qual que é a imagem de uma pessoa hoje? A imagem ideal é praticamente de um adolescente. Você pegar as publicidades mais antigas, era um homem maduro. O quarentão, o cinquentão. Hoje até tem os caras de 40, 50 anos na publicidade, mas são marombados. Você tem hoje o James Bond, qual é o nome dele? Daniel Craig. Pô, ele é mais forte do que o Replicante. Não tem aquela cena que ele sai da água, não sei o quê? Ele é mais forte que o Replicante. Que é essa coisa do corpo-máquina. Não é só o corpo, a qualidade também está cambiando. Também, porque a gente está sempre falando. Ó, no começo, na época do mestrado, eu conversava com um cara que foi engenheiro de software desde os anos 60. E antigamente a metáfora era um pouco diferente, né? Porque eles chamavam os mainframes de cérebro eletrônico. Hoje nós chamamos nosso cérebro de computador. Então você tem um câmbio ao longo das décadas onde a gente passa a enxergar o nosso corpo dentro de um quadro de máquina. Isso é uma coisa muito recorrente e isso está patente em todos os filmes cyberculturais. Para mim a cybercultura é muito isso, é enxergar o corpo como uma máquina. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas na verdade não era uma pergunta, mas... Professor, vou aproveitar que você voltou para a pesquisa, a sua propriamente dita, o mestrado e esse caminho para o doutorado, que às vezes me dá essa sensação de quanto que o cinema também pauta a ciência, né? De que maneira talvez essa passagem do mestrado para o doutorado foi pautada muito em função da sua relação com a arte, né? Da sua relação com o cinema, especialmente o cinema de ficção científica. E aí, pensando isso, para que você diga um pouquinho dessa trajetória, assim, mas também que avance para nos contar se você concorda com isso, se em algum momento a gente consegue perceber o quanto o cinema influencia nessa ciência que tem sido pensada, essa principalmente que você tem trabalhado. Eu acho que é uma coisa assim, tem duas... Desculpa. E assim, eu fiquei super curiosa, né? Porque da antropologia, medicina e cybercultura, assim, você dá aula do quê, Júlio? Eu, na verdade, eu não dou aula, né? Coloco um professor aqui porque acho que todo mundo é professor, mas eu faço doutorado aí e às vezes dou aula para minha orientadora. Na antropologia? É. Olha que bacana. Assim, meu mestrado é em antropologia, o doutorado em antropologia. Minha graduação é em ciências sociais. Mas assim, eu tenho assim, um pé assim, na área de engenharia porque eu sou técnico eletrônico também, o que me facilita assim, no meu trabalho de campo. Porque uma das reclamações do pessoal de engenharia fala, pô, vem os caras me entrevistar aqui, o cara não entende nada, o cara não sabe o que é lei de homem, pô, maior saco. E aí na medicina eu já apanhei um pouco, né? Mas enfim, aí como o meu grande interlocutor é um bioengenheiro que já foi chefe de departamento da ortopedia da Unicamp, então ele me ajuda muito nessa interface com os médicos, né? Eu tenho que me desdobrar com artigos médicos e tal, entender a nomenclatura, a terminologia médica e tal. Mas você estava falando da relação oposta. Então, não é um caminho de sentido único. Da ciência vai para o cinema vai lá, reinventa as coisas e cria uma nova cultura. Não, tem um sentido de retorno também. Eu acho que está todo mundo dentro de uma sociedade, está permeado dentro de valores semelhantes, está em acesso aos mesmos produtos. O cara que fez o engenheiro que desenvolveu esse exoesqueleto japonês, ele é justamente um cara que foi inspirado dos desenhos japoneses. Ele se inspirou nisso. Ele, desde criança, ele tem uma obsessão por robôs. E aí
Ele foi lá e falou, bom, vou desenvolver um negócio desse, e ele escolheu lá o caminho de desenvolver o esqueleto para ajudar a população japonesa que há muito tempo já está envelhecendo, a idade, a expectativa de vida é muito alta no Japão, vai crescendo cada vez mais, e você tem um índice de natalidade cada vez mais baixo, então você tem uma população de idosos cada vez maior, então, e muitos deles não têm com quem contar, muitos moram sozinhos, então por isso que ele inventou esse exoesqueleto. Aí depois, como não deu muito certo, que é uma coisa que ele deveria ter parado para pensar, pô, se o cara que é idoso e mexe todo o corpo não quer usar, por que é que um paraplégico vai querer usar? Mas enfim, tem esse retorno, eu acho que volta assim. Inclusive o nome do exoesqueleto dele é HAL, né? O nome da empresa dele é Cyberdyne, que é a empresa que construiu o Exterminador do Futuro em 84. E o HAL, para quem não sabe, é o computador do 2001. Então eu acho que tem esse retorno. Eu acho que muitas vezes essa imagem da onipotência do corpo construído, ele tá na cabeça do cientista. Assim, quando você conversa com engenheiros, principalmente os mais jovens, você vê que o cara tem uma não vou falar com uma pretensão, mas o cara tem a boa vontade de falar, pô, vou fazer uma coisa melhor do que o problema que o cara tem hoje. A questão é, o que é o problema, o que é o defeito, o que é o corpo com defeito, que é uma outra questão. Que quando você fala assim, a ciência vai consertar o corpo, existem coisas que são óbvias, né? O fígado tá lá falindo, o cara vai morrer, pô, preciso consertar o fígado do cara, repor ele, fazer alguma coisa. Agora, quando você começa a chegar em outros parâmetros como longevidade, vigor físico, qual que é o limite? Qual que é o modelo ideal? E a gente cai no padrão de normalidade, que é uma das coisas que eu estudo, que é o estigma da deficiência física. Normalidade é um conceito moderno. E a normalidade é extremamente flexível. O nazismo está aí para provar que a normalidade é flexível. Quem não era normal é campo de concentração. Porque a normalidade ela é estatística, e a estatística surge no século XVIII. A palavra normal vem da curva normal. A curva normal é quando você distribui uma amostragem, aí você sempre tem uma curva em forma de sino, aí você tem lá os 5% inferior, 5% superior de área dessa curva, são chamados fora do normal ou, no modelo original, anormais. Antigamente chamava anormal mesmo. Então você pegar distribuição da altura dos homens, aí você vai ter uma curva de sino, você vai ter o cara que é super alto e o cara que é super baixo. Aí esses caras são os anormais. O conceito de normalidade é estatístico, ele surge daí. Estigma, de acordo com a teoria do Irving Goffman, é basicamente um conjunto de defeitos secundários que você deriva de um defeito original. Um exemplo assim bem grosseiro. O cara é deficiente auditivo, logo ele é retardado. Sim, isso é uma coisa que você vê de forma recorrente. Sim, as pessoas... Eu trabalhei numa empresa que tinha sistema de cota e tinha lá uma garota que tinha deficiência auditiva. As pessoas não lidavam com ela porque falavam que ela não batia bem da cabeça. Porque ela tinha limitação intelectual, ela não tinha. As pessoas gritavam com ela, tratando ela como criança. Então, naturalmente, é uma tendência do ser humano derivar defeitos secundários a partir de um defeito original. Esse é o processo do estigma. Os cadeirantes, eles reclamam que as pessoas dão moeda para eles na rua. É uma coisa recorrente. Que as pessoas não falam com ele, falam com o acompanhante. O cara, ele não anda, né? Usando assim o termo bem... Aquilo que a pessoa que tem preconceito está pensando, o cara é aleijado, logo eu não preciso falar com ele. É isso que o cara pensa. E isso é um troço que acontece de forma muito recorrente. Assim, quando eu entrevisto os cadeirantes, eles pontuam de forma recorrente esse problema de que as pessoas acham que eles podem menos do que eles realmente podem. O que eles não podem fazer, eles não podem ficar de pé. No fundo é isso. Se você tiver um sistema de acessibilidade, eles se locomovem. Não sei se tem a ver, mas no filme percebi que tinha uma questão do olho, dos replicantes, eles parecia que eles tinham um brilho opaco, não sei, brilhavam, e aí tinha um teste que você identificava o replicante pelo olho, pela computação da íris, e o cientista que também produzia os olhos e tal, e que eles matavam os humanos
furando o olho, não sei, ou pelo menos em determinados momentos de maior intenção eles furavam. E eu não sei se o olho seria uma espécie de símbolo para identificar o que diferenciaria o homem do replicante, que seria a alma. Que a única maneira da gente conseguir identificar a alma na pessoa seria através do olhar, do olho. Não sei, o replicante, como não tinha alma, o olho dele era opaco. É uma boa interpretação, eu acho legal. Mas aí já extrapolando mais, e aí eu já vou errar. A hora que a menina vai querer matar ele, ela puxa o nariz dele, aí isso me lembra o processo egípcio de tirar o cérebro pelo nariz. É uma simbologia, não sei, também, de tentar alcançar alguma coisa pelo corpo, pela extensão. Sabe que essa cena do nariz ele só tem, acho que nessa versão, não são todas que tem. Que o Blade Runner ele passou por N versões, sei lá, acho que tem umas 4 ou 5 versões. A primeira, nem sei se é acessível, é uma que tem uma voz em off horrorosa do Harrison Ford explicando as cenas, porque quando o Blade Runner foi feito, os produtores falaram, cara, ninguém vai entender esse filme, ninguém vai entender esse troço, cara, esse filme é muito maluco. Então tinha a voz do Harrison Ford explicando o filme. E aí, essa foi a versão que foi pro cinema. No cinema, na verdade, esse filme foi meio um fiasco, né? Ele se tornou assim cult depois que foi lançado em vídeo. Ele foi um dos primeiros fenômenos assim de vídeo. Que aí ele explodiu. E aí, acho que nos anos 90, um estudante encontrou uma versão que era, vamos dizer, a edição original do diretor, que a versão que saiu a primeira do cinema não foi a edição autorizada pelo Ridley Scott. Tinha uma edição que o Ridley Scott tinha feito, aí os produtores mutilaram o filme dele, botaram lá o Harrison Ford na voz em off, e um estudante parece que encontrou a versão do Ridley Scott, e aí veio à tona essa história do Director's Cut. Na verdade, o Blade Runner inventou essa onda. Então todos os filmes hoje, os caras já pensam no Director's Cut antes mesmo de publicar, de lançar o filme. Mas essa cena do nariz, ele não, acho que não tinha nas primeiras versões. Eu acho que essa aqui é tem nessa versão e acho que é em uma outra. A história do olho, eu acho que tem, assim, tudo a ver. Assim, a simbologia da janela da alma é super presente, né? E de fato, no filme ele é um marcador. Você procurar todos os replicantes, ele tem esse brilho no olho. Aparece na coruja, aparece em todos os replicantes e aparece também no Deckard em uma cena. Tem uma cena que aparece de forma tênue, aparece esse brilho no olho dele. Por isso que fica essa história, o cara é replicante, não é? Mas acho que o Deckard é a figura liminar. Chegar a falar, bom, que diferença faz o cara ser replicante ou não? Esse é o ponto. Porque ele é o cara que tem os atributos tanto de replicante quanto de ser humano. Ele não é tão estiloso, né, quanto os outros, mas ele também não é fraquinho. Ele leva bastante porrada no filme. E aquela cena que no final que ele pula, ele não consegue terminar de pular, na verdade ele está atravessando uma rua, né? Se ele também não é um ser humano exatamente normal. Tem outro dado que ele bebe muito e sempre tá meio ácido. Ah, mas isso aí todos os filmes no ar são assim, né? Ele pega essa coisa do filme no ar, todos fumam e bebem adoidado, né? Então bem, né? Ainda dentro da questão do olho, parece que pode ser impressão minha, mas no Roy, na última cena, parece que não tem muito esse brilho, vai se apagando, talvez. Mas ele aparece com brilho no olho em outras cenas. Parece que vai diminuindo, então ele solta a bomba lá que seria... Que é a coisa bom. Então, se a deficiência moral é um atributo dos não humanos, das construções artificiais, ali o filme coloca em xeque, né? Qual que é a grande deficiência moral do Roy? Porque no final ele vai lá e salva o cara, né? Mas não é reconciliativo, né? Isso é interessante. Porque tá falando que na verdade os replicantes são superiores ao homem até na moral, assim. Eles alcançam esse ponto, assim. O Prowler, ele é crítico, assim. Você tá falando, não faz diferença. Sei lá, ele salvou um, né? Ele matou um monte. Assim, eu acho que o filme coloca que os dilemas morais que o replicante tem não são diferentes do ser humano. Eu acho que você tem uma forçação ali para criar polaridade, replicante e ser humano.
Mas no fundo, o espectador ele cria uma empatia muito grande pelos replicantes ao longo do filme, porque ele vai descobrindo que quais são os personagens que choram no filme? São os replicantes. Os seres humanos não choram. Então ele cria essa empatia do espectador com os replicantes, mas sei lá, também falar que eles são moralmente melhores que os seres humanos, também não sei se é. Eu acho que ele coloca assim que, bom, esses caras também têm os mesmos dilemas morais, né? Que o ser humano tem. Quer perguntar uma coisa? Uma questão de dado curioso, que o filme vai trabalhando, parece que ele diferencia mais do que a máquina do que o humano, pela questão da memória e da vivência. Porque o próprio Deckard, ele tem repulsa do replicante, mas ele tem um caso justamente com aquela, que é a memória da sobrinha do doutor. E tem aquele momento que ela fala que ela não lembra da memória de tocar piano, se é dela ou da sobrinha, e você não sabe se ele está se envolvendo com ela ou se envolvendo com a sobrinha que está no corpo da replicante. E o próprio que morre no final da hora, quando ele vai morrer, ele cita memórias. Ele cita memórias de coisas que os humanos nunca vão ver. Então isso parece que, da mesma forma que o diretor toca nesse limite, que a ciência nunca vai extrapolar a morte, toca nesse limite que a construção de um corpo nunca vai tocar a construção de um ser humano. Porque sempre vai ter que ser emprestada de alguma outra coisa, de algum outro ser humano. Eu acho que tem essa coisa do empréstimo, que é a racionalização que o filme coloca para explicar lá a memória que os replicantes têm. Mas eu acho que ele coloca uma coisa mais importante, que a gente também é assim. Sim. O que são aquele monte de fotografias do Facebook? Os androides, os replicantes do filme, eles têm uma obsessão por fotografias. É uma forma de materializar memórias. Outra coisa que o Deckard tem também são fotografias, né? E essa coisa da finitude da memória, né? Essa efemeridade da memória, a pessoa morre, as memórias vão junto com ele. Como é que você cristaliza isso se não for na forma de fotos? A maioria das pessoas faz isso. Então eu acho que o filme no final ele está justamente colocando um problema que é humano, a finitude do indivíduo. Porque o que acontece? O ser humano, a pessoa moderna é um indivíduo, ela acaba nela mesma. Entendeu? Antigamente não era assim, o rei francês morria, ele mandava o coração para um lado, o corpo dele para o outro, para ficar mais integrado possível com o clã dele. Ou com os grupos sociais com que ele tinha aliança. Então, a pessoa ia além da finitude do corpo. Hoje, no mundo individualista, o que a gente tem é um corpo extremamente finito, uma pessoa extremamente finita. Sim, essa história de que o corpo é a coisa extensa, de repente a gente se tornou tão pequeno com isso, porque a gente transforma o corpo em coisa e essa coisa deixa de ter laços com o resto do cosmos. Mas, de novo, isso é uma parte uma visão que a gente tem do corpo, não significa que o corpo seja só isso. É uma perspectiva mecanicista, predominantemente filosófica. O corpo nunca deixou de ser mágico. Essa magia continua existindo. E tem toda uma construção, por exemplo, o G egoísta, que é dos anos 70, lá do Richard Dahl, tem toda uma construção em várias áreas, né, que reforça essa questão de individualismo. Exatamente. Um paper interessante do ano passado do cara de Harvard, que ele é unselfishismo, que é o oposto, criticando a questão do liberalismo. Mas também ele volta lá em Thomas Hobbes, em Rousseau e tal. João, só uma última pergunta, então, para a gente fechar. Muito obrigada pela sua fala. Excelente. Deve ser fechado. Tudo bem. Por causa do horário só. Eu fiquei com uma dúvida. Nessa questão do imaginário humano, que pauta a ciência, que pauta o cinema, né? E aí está tudo terminado, me parece haver uma tendência, não sei se me corrijam, por favor, mas de se criar avatares, não só na vida cotidiana, como no caso do Facebook, mas na ciência também, em forma de games, enfim, avatares para reabilitação física do corpo, sensorial também, né? Quer dizer, você não pode saltar, mas o seu avatar pode. Como é que você vê isso? Tem alguma discussão nesse sentido já? Falando no mundo real. Cinema também, né? Que é?
Então, na verdade, assim, uma das coisas que me chamaram a atenção, que você pontuou, que é sempre essa ideia dos conceitos de cibernética, de biomecânica, essas coisas todas, elas sempre estão, seja na cultura de massas, seja mesmo dentro da ciência, elas estão sempre ligadas a uma ideia, uma proposta de melhorar o corpo do seu ponto de vista funcional, de procurar superar aquilo que nós identificamos como deficiência, né? E é importante a gente ter a dimensão que aquilo que nós identificamos como deficiência é também uma construção ideológica. Por que eu estou falando isso? E aí o relato que você traz dos cadeirantes, algumas falas anteriores. Eu sou professor de geografia do ensino fundamental e eu dei aula numa escola que tinha uma proposta de inclusão, né? E assim, era muito difícil ainda para as pessoas que dão aula lá, mas uma coisa que me incomodava muito era essa ideia de que a gente tinha que incluir aquelas pessoas de alguma determinada maneira na sociedade, né? E a gente nunca fazia o debate inverso de que a gente não tinha que melhorar as pessoas, a gente tinha que melhorar a sociedade para que elas, né? Então assim, é interessante pensar. Você traz as referências de algumas datas, quando, assim, década de 60, de 70, e a gente vai pensando isso, fazendo um link aqui, no momento em que, por exemplo, o modo de produção capitalista está em um processo de inserir os robôs nas linhas de produção, na linha de produção, na fábrica, o robô está começando a chegar, então, uma coisa mais palpável na vida do trabalhador, e a ideia do corpo-máquina, né, cada vez mais. Fiquei pensando aqui, pô, quem aqui já nunca tomou 3 latas de Red Bull num dia porque tinha que, de alguma maneira, terminar aquele trabalho, né? Então, a ideia de ter que superar a deficiência do corpo porque você tem que tomar o Red Bull, você tem que tomar 30 copos de café, que é uma deficiência que a gente não tem para conseguir dar conta do trabalho. Porque 2 séculos atrás o chá era estimulante sexual. Depende da cultura. Mas acho que tem uma diferença do chá. Quando você pega o chá de antigamente, ele está inserido dentro de uma lógica de humores e de princípios ativos do corpo, astros, que é mais holístico. Quando você fala do Red Bull, cara, é combustível. É aditivo do combustível. Você está aditivando o seu corpo para ele render mais. Não é muito diferente você botar uma gasolina. Eu acho que até importa, mas enfim. Ali você até pode pensar nas consequências. Não, vai fazer mal. Você até pode pensar nisso, mas ele está extremamente fragmentado. Essa é uma caixinha preta. Eu tenho um objetivo, eu tenho o meu corpo. Se eu não botar o aditivo, não vou aguentar o suficiente. Então vou aditivar esse cara. É totalmente diferente de uma holística. Vou tomar um chá porque hoje, sei lá, tá em Marte está aqui, a Lua está ali, não sei qual que é o ascendente, então o melhor chá para hoje é esse cara. E às vezes esse cara funciona melhor. Porque o efeito placebo na ciência é uma coisa que às vezes é assustadora, né? Os cientistas não conseguem explicar o efeito placebo. Até hoje, não existe uma explicação racional, lógica e científica. Mas aí deixa eu só responder as perguntas aqui. Você tinha falado do Avatar, né? E finalizou? Você quer falar dessa coisa da inclusão? Na verdade não é uma pergunta, mas acho que é uma coisa para a gente pensar aqui. Então, de que maneira será que estão pensando, transpondo, né, essa ideia porque eu fiquei com bastante essa impressão assim, dos conceitos de biomecânica, enfim, dessa ideia de ter que melhorar o corpo, e aí associando ela, assim, tentando transpassar isso apenas no caso do, assim, pontual da necessidade biológica. Eu acho que é isso que não funciona. Eu acho que a questão da inclusão é o que você falou. O problema não está com o cara, o problema está com a sociedade. Vai falar que o problema está no critério de normalidade. Porque se você assumir que o critério de normalidade é socialmente construído e que isso tem que ser reconstruído, você vai incluir muito mais gente no critério de normalidade. Porque o que acontece? A normalidade ele vira um tipo ideal. Esse tipo ideal surge
nesse período estatístico. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é o cara que se encaixa na máquina, é o cara que se encaixa na linha de produção. Não, inclusive, a maioria das tabelas de saúde, né? Exatamente. Que tem uma coisa assim, você estabelecer que o normal é o tipo ideal é totalmente diferente do tipo ideal clássico. Porque o que é o tipo ideal clássico? O tipo ideal clássico é o corpo grego, ele não existe. Ele é um corpo matemático, ele é resultado de proporções matemáticas. Você não espera que encontre-se um corpo grego entre os seres humanos, mas aquele é o corpo dos deuses e semideuses. Não é o corpo de pessoas. Agora, o corpo normal não, é o corpo ao qual as pessoas têm que se submeter. Então, o tipo ideal clássico não é um corpo ao qual as pessoas têm que se submeter, é um tipo ideal. Como o próprio nome diz, ele é ideal. Agora, o corpo normal, como idealismo, é um modelo ao qual as pessoas têm que se submeter. E quem não se encaixa nesse modelo se transforma em objeto de estigma, de marginalização. E eu acho que o problema que a gente tem com a inclusão de pessoas com deficiência é justamente o critério de normalidade. E eu não sou muito adepto de que nós temos que enfatizar nossa deficiência para conquistar os direitos, porque aí você começa a setorizar. Aí o que acontece? Não existe um discurso da pandeficiência, isso não existe. Isso é uma construção dos não deficientes. Que é como você pegar e falar do pan-indigenismo no Brasil. Você tem lá 100 e tantos grupos indígenas no Brasil. Qual que é o movimento índio do Brasil? Não existe. Você nunca vai chegar a um discurso pan-deficiente. Por quê? Porque as deficiências são inúmeras, elas são construídas socialmente. Se um dia alguém definir que correr menos do que 12 km por hora todos os dias é um critério de anormalidade, alguém vai tentar corrigir isso. Porque a questão é a seguinte, se a tecnologia permite que as pessoas se locomovam de um lugar para o outro, não tem robô para isso, não tem cadeira robótica para isso, não dá para reconstruir as casas, por que não modificar a sociedade? Que é uma das grandes resistências, porque tem uma resistência histórica. Historicamente, deficientes de locomoção, que é a área que eu estudo, então não posso falar muito das outras, mas enfim, amputados e lesados medulares, eles constituem uma população socialmente, vamos dizer, do ponto de vista percentual relevante, em tempos recentes. Porque o que acontecia quando o cara amputava a perna na Guerra Civil Americana? A chance do cara morrer era de 50% ou mais, dependendo da situação. E o lesado medular, até os anos 80, tinha um índice de mortalidade altíssimo. Tem uns números que eu peguei da Primeira Guerra Mundial, 80% morria, se não me engano, no primeiro mês, lesados medulares. Pessoas que tinham levado tiro na coluna. E somente 1% ou 2% sobreviveram mais de 20 anos. Então você vê que o índice de mortalidade era altíssimo para lesados medulares, e isso foi até os anos 80. E amputados, eles começaram a sobreviver a partir do final do século XIX, quando tem o desenvolvimento da asepsia, etc. Fala dos avatares. Bom, tem essa questão sim. Assim, eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu falava de avatares, ninguém sabia o que era. Isso aconteceu, por incrível que pareça, o primeiro trabalho que eu fiz sobre internet foi em 96 ou 97. Eu tive que fazer um glossário explicando o que era e-mail, o que era internet. Aí, quando a gente olha retrospectivamente, é que a gente vê como o desenvolvimento tecnológico é avassalador. Por isso que a gente importa tantos conceitos da ciência, porque a gente tem que dar sentido para esse troço. Até 20 anos atrás, o que era uma carta? Um pedaço de papel que você dobra e põe numa caixa de correio. Aí quando aparece uma tecnologia que você manda uma mensagem instantaneamente de um lugar para o outro, é uma maluquice, né? Então esse é o mundo cibernético. O cibernético o que é tudo aquilo que a gente não consegue dar nome. No fundo é isso. O que é cibernético? O meu carro tem controle eletrônico, logo é cibernético. Às vezes não é cibernético, mas você encara como tal, né? E aí essa história dos avatares... Mark Lucas entrou na sua pesquisa? Não entrou. Não entrou.
Às vezes eu cito ele, mas ele não é exatamente cientista, né? Ele é eu acho um grande disseminador de inspirações, sabe? Ele disseminou inspiração para todo lado. É que ele, como não dá para pegar ele como autor científico. Assim, ele pressupõe uma série de coisas que não são verdade. Mas era um doidão, né? Eu curto assim o McLuhan como um representante assim muito intermediário daquele período lisérgico. Ele via a mesma coisa, né? Assim, LSD e eletrônica cibernética é a mesma coisa. Sim, eu conversei com um cara que é engenheiro biomecânico, mas ele é das antigas, é um cara que se formou nos anos 50 ainda, né? Aí ele conheceu o McLuhan, conheceu o Aldous Huxley, conheceu um monte daqueles caras. Aí ele fala assim, cara, o que a gente queria desenvolver era uma droga cibernética. Por isso que a gente ficava fazendo esse monte de pesquisa com a cabeça. Porque um dos baratos nossos era desenvolver uma droga cibernética. E se você olhar tentar abstrair um pouco, tentar olhar com os olhos daquela época, não é tão estranha essa ideia. Qual que é a diferença de um aditivo químico, um aditivo eletrônico? Até hoje estão tentando fazer isso. Aí essa coisa dos avatares é a seguinte, como é que. Você quer saber como eu vejo? Eu acho muito complicado quando você começa a substituir o seu corpo e achar que você não precisa dele. Eu acho que você tem efeitos muito concretos com isso. Na Coreia, anos atrás, morreu um cara jogando videogame. Eu não sei quantos aqui jogam videogame pra caramba, mas eu curto muito videogame. Você tem as tecnologias hoje permitem uma imersão tal no videogame que você é capaz de ficar horas e horas sem parar de jogar. Na Coreia não se pode mais ficar na Lan House, sei lá, acho que 24 horas direto. Entendeu? É o limite que os caras impõem, porque os caras ficavam dias jogando. Aí o que acontece? Eu acho que em algum momento assim, a tecnologia conseguiu transformar um pouco em realidade essa coisa de que meu corpo, eu posso olhar meu corpo como uma coisa extensa. O cara tá lá tão imerso no mundo virtual, nos avatares dele, que são os corpos virtuais que ele popula, e ele esquece do corpo físico. O cara não bebe água, não vai pro banheiro e morre desidratado. Vai lá com o corpo cheio de toxina. Assim, como eu não vejo isso com muitos bons olhos. E eu acho que existe uma cultura muito forte de que o corpo que nós habitamos é o corpo que eu tenho, não o corpo que eu sou. A gente está o tempo todo enfatizando isso. Então as pessoas se permitem ficar horas e horas desconectadas do próprio corpo e ficar lá no mundo virtual. Você pega o filme Avatar, ele é uma apologia ao corpo cibernético, porque ele tem um cadeirante no filme. Como é que ele supera a condição dele? Quando ele vira um avatar, quando ele entra no corpo do alienígena. Ele naquele mundo hipertecnológico, ele não volta a andar. O corpo dele continua paraplégico. Então o filme em si, ele está enfatizando a descartabilidade do corpo. Tem um discurso de descartabilidade do corpo que estava lá em The Matrix. Então a cybercultura trabalha muito com esses dois eixos. O corpo que ele tem que vai ser reconstruído para superar os limites físicos do corpo, força, longevidade, resistência, e o corpo que tem que ser descartado para determinados fins de realidade virtual. É o ciborgue e o ciberespaço, que é basicamente o tema que eu trabalho no meu mestrado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem no mundo real hoje, a academia, às vezes saem uns monstros de lá, né? Você vê campeonato de fisiculturismo, Schwarzenegger era fracote perto dos caras de hoje. Sabe, os caras, nem sei que tipo de aditivo, como é que os caras fazem para ficar com o corpo daquele jeito, mas é o que o Le Breton, ele chama esses caras de fortalezas de músculos inúteis. Porque ao contrário do lenhador canadense, esses caras têm músculos que não servem para nada. É meramente estético. Então você tem essa apropriação que é relativamente comum do corpo como uma coisa para melhorar, e vai lá, põe não sei quantos mililitros em cada lado do seio, aí vai lá um outro cara, põe lá o abdômen com um quadradinho na barriga. Tem uma recusa do corpo da pessoa
aceitar o envelhecimento, isso é uma coisa muito presente na cultura hoje também. E esse tema do Avatar tem muito a ver com você querer expandir ad eterno a sua onisciência. Você tem uma pretensão onisciência hoje que é inacreditável. Todo mundo quer estar o tempo todo em todo lugar. Então você vai pro cinema, fica lá o cara lá mexendo no celular, porque ele não pode estar só no cinema, né? O cara tem que estar também lá no Facebook falando que está no cinema. Então é meio isso. Não chega a ser o outro extremo da deficiência. Eu tenho uma pessoa que é um super eficiente, também chega a ser uma anormalidade do jeito que você falou, 5% de eficiência, 5%. É que aí é que eu pulei uma parte da história da estatística. Tem um cara chamado Galton, que é um estatístico, que ele olhou e falou: pô, mas falar que os caras que são altos são tão ruins quanto os caras que são baixinhos não é legal. Aí ele criou um modelo matemático que chama a ogiva de Galton, que ele faz uma curva crescente. Ele inverte um dos lados da curva. Não vou demonstrar aqui matematicamente, mas enfim, a curva fica uma coisa assim. Aí o que ele aponta? Ele aponta que existe uma meta a seguir. Então ele seleciona alguns traços da humanidade que ele considera interessantes, como inteligência, altura. E ele diz: bom, o que nós precisamos é aumentar a média da humanidade para melhorar o QI e melhorar a altura dele, por exemplo. Quem vai aplicar isso na prática? Os nazistas. A economia também. Também. Na verdade, estão ali. Os estatísticos estão ali alimentando tudo. A economia, por sua vez. Você tem as duas de Carlos Nobel, o que ele fez com fórmulas mirabolantes, como a gente não faz, é a mesma coisa. E aí? A música é melhor. Sim, você vai em qualquer modelo. Recentemente não saiu na Veja uma matéria de capa, falava quanto mais alto melhor, alguma coisa assim, a chamada? Porque os caras identificaram estatisticamente que os caras que têm melhores posições são mais altos. Exatamente. Mas isso é uma coisa, você mapear, você começar a ler assim, os caras desde Copérnico para cá, você vai ver que isso vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E hoje, muito da cibernética é justamente a exacerbação desse discurso. Porque Weiner fala o seguinte, fala: pô, não tem diferença entre um ser biológico e uma máquina. E ele é o cara que consegue teorizar isso de uma forma que não teve mais volta. É isso que permite hoje a gente ter implantes neurais, é isso que permite hoje a gente ter marca-passo. Você tem o lado benéfico disso, mas você também tem toda uma ideologia que vem junto, que vai tratando o corpo como máquina e não se reduz à máquina. A gente continua morrendo, esse é o fato. Nós vamos ficar velhos e vamos morrer. E a ciência fala pouco disso. Acho que quer fazer mais uma ali. A gente tem assim na sociedade atual uma negação da velhice como base, né? E você retroceder também o envelhecimento como processo. E daí, assim, o que seria a relação do corpo na atualidade de você separar o que é o interior e o exterior, né? E você dar mais valor à aparência e esquecer do corpo como parte integradora, como um conjunto. Mas acho que não tem esse esquecimento. Eu acho que... Porque não é só o exterior, as pessoas querem viver mais e bem. As pessoas não querem envelhecer, não querem ter glicose alta, não querem ter colesterol alto, não querem ter problemas cardíacos. Todo mundo quer ter aquela idade meta de 25 anos a vida toda. Mas aí seria uma anulação, né? Não sei se é uma adulação. O grande fato é que a gente envelhece e morre, né? O que eu acho que a gente tem uma anomia ali de perceber, de lidar no dia a dia com o envelhecimento e com a morte. Qualquer pessoa hoje percebe rapidamente como um funeral se encaixa mal no nosso dia a dia. Sabe, alguém morre, você precisa ir no funeral do cara, você fica fazendo várias maquinações, você fala: puta, como é que eu vou encaixar esse troço no meu dia? Antigamente tudo parava. Fala assim: pô, morreu, 3 dias todo mundo vai velar o corpo do cara, porque o cara tem que trilhar um outro caminho, a gente tem que velar ele, a gente tem que enterrar o cara. A gente não tem mais isso, enterra o cara. Muita gente chega lá só na hora de botar o caixão, só pra bater o cartão, né? Fala: tava lá no funeral do cara. É meio isso, a gente lida muito mal com a morte e com o envelhecimento também. E a cybercultura tem muito a ver com essa
essa recusa de aceitar o envelhecimento. Porque está no discurso cybercultural essa expansão permanente dos limites. Ok? Obrigado.